Nesta semana, na novela mexicana Esmeralda, Branca finalmente reencontra Esmeralda graças ao destino. José Armando tenta se reconciliar com Esmeralda, mas ela o rejeita, por ele desprezar seu filho. Rodolfo propõe a Esmeralda dela colocar o filho num orfanato depois que ele nascer. Adrian vai para a capital e reencontra Graziella. E não para por aí. José Armando decide se divorciar de Esmeralda. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 19 a 23 de janeiro de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Piedade pergunta se ela ficaria feliz se o filho não nascesse. Esmeralda diz que não, pois Deus lhe mandou esse filho e quer que ele se salve. Piedade fica aliviada com as palavras dela e diz que o coração dela irá se abrir e nele irá florescer o amor de mãe, que é o sentimento que mais engrandece uma mulher. Piedade pede que ela tenha fé em Deus. Irmã Lucilma entrega para Piedade um presente. Piedade dá o presente para Esmeralda. O presente é um chocalho. Piedade diz que aquele é o primeiro presente para o filho dela. Branca diz a Crisanta que não tem vontade de fazer nada. Ela fala que deixou o recado com o investigador e acha que ele poderá orientá-la. Branca diz que foi terrível encontrar a filha que acreditava estar morta para depois perdê-la dessa maneira. Crisanta diz a Branca que Esmeralda a ama muito, mas o que aconteceu a obrigou a agir assim. Branca diz que não consegue parar de chorar, só de pensar onde Esmeralda deve estar. José Armando tenta se comunicar com Álvaro. Ele liga para a secretária do moço e fica sabendo que ele está em uma operação. José Armando diz à mãe que se Esmeralda estiver na capital, provavelmente ela entrará em contato com Álvaro. Esmeralda pergunta à irmã Lucilma se há muitas crianças no orfanato. Lucilma diz que sim, mas não há mais espaço para mais. Lucília pergunta sobre Esmeralda. Esmeralda diz que nasceu no interior, cercada pela natureza, e adorava tudo de lá, principalmente visitar a cachoeira da Gruta da Cascata. Esmeralda pede que a irmã escreva uma carta, pois quer mandar para os seus amigos. Joana volta à casa de Lúcio e o informa que Esmeralda e Dominga viajaram e foram embora dali para sempre. Lúcio se atormenta. Ele pede que Joana lhe diga tudo, pois se Esmeralda tiver abandonado José Armando, ele poderá retomar suas cartas no assunto. Flor pergunta a Adrian como ele está. Ele diz que está trabalhando muito. Flor diz que é triste ver aquela casa vazia, pois até parece que as pessoas que viviam ali estão mortas. Florzinha diz que talvez demore anos para todos voltarem para lá. Zenaida cumprimenta Adrian e pergunta se ele irá à festa da cidade amanhã. Adrian diz que irá na missa, mas na festa acha que não. Zenaida diz que se ele for na festa, podem conversar um pouquinho. Dionísio aparece. Adrian diz que estava falando com Florzinha e Zenaida. Dionísio diz que queria ver ele com a Zenaida. Dionísio fala para o filho que sabe como é estar apaixonado, pois teve problemas com a mãe dele e por isso não gosta de vê-lo sofrer por amor. Fátima diz a Graziella que amanhã bem cedo irão para a casa da Branca. Graziella diz que prefere não ir. Fátima diz que precisam aproveitar o sumiço dessa caipira cega nojenta. Graziella critica Fátima por chamar Esmeralda de caipira, sendo que ela é uma penha real, tão legítima quanto elas. Fátima diz que Esmeralda continua sendo o que sempre foi, pois para todo mundo, o José Armando é o que continua sendo o herdeiro dos Penha Real. Graziella lamenta por Esmeralda, pois o destino não foi generoso com a moça. Fátima diz que Esmeralda terá que se contentar com o que o destino a fez, mas Graziella tem novamente outra chance para casar com José Armando. Graziella diz que ele já está casado. Fátima diz que amanhã mesmo irá sugerir dele anular esse casamento absurdo. Irmã Piedade avisa Dominga e Esmeralda que amanhã cedo entrará em contato com Dona Socorro para alugar um quartinho para elas. Dominga aparece e fala que se sente estranha ali perto de tantas crianças, sendo que já é velha. Branca liga para Piedade e avisa que já está de volta e que amanhã irá visitá-la. Piedade diz que ela será muito bem-vinda como sempre.
Esmeralda, capítulo 50. Branca agradece e avisa que irá para lá de manhã. Elas se despedem. Piedade fala para Esmeralda e Dominga que era uma moça bondosa e generosa, que sempre doa para o orfanato. Branca, Rodolfo e José Armando tomam café. Branca avisa que irá para o orfanato mais cedo, porque meio-dia tem um encontro com o Dr. Dias Meron. José Armando se oferece de levá-la, pois terá que ir à universidade levar uns documentos. José Armando fala que ontem Álvaro respondeu sua ligação e hoje, na hora do almoço, irá perguntar para ele sobre Esmeralda. Esmeralda diz a Dominga que pediu para a freira enviar uma carta para Florzinha. Irmã Piedade avisa que falou com a Socorro e ela pediu para Dominga e Esmeralda a procurarem para ver se vão gostar do quarto para alugar. Dominga e Esmeralda se animam. Florzinha pede que Adrian coma bem cedo para irem à festa da cidade, porque se ele for à cidade, daqui a pouco quer que ele passe no correio para ver se Esmeralda mandou uma carta para ela. Flor lamenta que Esmeralda tenha ido embora. Adrian diz que ela tem os motivos. Flor fala que é uma pena que duas pessoas como José Armando e Esmeralda, que poderiam ser felizes, se separaram para sempre. Adrian fala que sente saudades de Graziella e que sua vida não vale nada sem ela. Flor pede que ele acorde para a vida e se anime, e que também se conforme com tudo isso. Ofélio bebe num bar com um amigo. O moço critica por ele ter bebido no bar sem pagar, e agora não entende como ele conseguiu tanta grana. Ele diz que conseguiu um negocinho por aí. O homem diz a Ofélio que se ele continuar com essas tramóias, acabará levando um susto algum dia. Fátima pede que Graziella não fique com essa cara, pois parece que ela está indo no enterro. Fátima e Graziella chegam à casa de Branca. José Armando as comunica que vai levar sua mãe ao orfanato. Fátima diz que se ele quiser, ela pode levar a Branca, enquanto Graziella fica com ele. A freira começa a escrever a carta de Esmeralda para Florzinha. Esmeralda descreve tudo o que a freira precisa escrever na carta. Enquanto isso, Branca e Fátima chegam ao orfanato, mesmo local que Esmeralda está. Joana leva o remédio de Lúcio. Ele agradece e a chama de teimosa. Joana diz que, como ele não quis ficar de repouso, irá auxiliá-lo para que ele tome os remédios. Lúcio telefona para Estevam e pergunta o que ele investigou. O moço diz que nada. Lúcio pede que ele investigue nos hospitais, delegacias e casas de caridade, pois precisa encontrar Esmeralda. Irmã Lucília diz a Esmeralda que hoje mesmo levará a carta dela ao correio. Branca avisa Piedade que amanhã mandará as roupinhas. Piedade agradece pela generosidade dela. Fátima avisa que também doará alguns alimentos. Piedade diz que toda doação será bem-vinda. Irmã Lucilma diz a Esmeralda que fará umas letras com a massinha e irá auxiliá-la para que ela aprenda as letras do alfabeto. Branca comenta com Piedade que é ótimo ouvir as crianças. Fátima pergunta se só tem crianças ali. Irmã Piedade diz que a maioria sim, mas que também ajudam pessoas necessitadas. Fátima percebe que Esmeralda está por ali e fica chocada. Fátima e Branca vão embora. Branca diz que hoje mesmo comprará as roupas para as crianças e trará elas amanhã. Fátima diz que pode trazer as roupas ali. Branca agradece, mas fala que prefere fazer essas atividades pessoalmente. Em pensamento, Fátima diz que dará um jeito de que Branca não encontre Esmeralda. José Armando comenta com Graziella que não pode falar nada e que se sente inútil e impotente. Ela pede que ele não se desespere, pois talvez consiga notícias com o Dr. Lascaino. José Armando fala que está sem esperanças. Ele suspeita que Esmeralda possa ter ido para outra cidade. Graziella pensa positivo, que em breve todos da Casa Grande terão notícias dela. Esmeralda começa a aprender as letras do alfabeto e consegue identificá-las com a mão, com a ajuda da freira. A freira diz que irá ajudá-la a aprender as vogais e consoantes. Esmeralda fica muito feliz e quer aprender tudo.
Dominga fala com Socorro. Socorro diz que ela e Esmeralda podem se mudar quando quiserem. Socorro deseja boas-vindas a ela. Fátima e Branca vão ao escritório para falar com o Dr. Dias Meron. Branca percebe que Rodolfo está lá. Rodolfo diz que veio explicar o caso ao Dr. Dias Meron para que ele comece a procurar a Esmeralda imediatamente. Horas depois, todos se reúnem em casa para almoçar. Fátima diz que o advogado irá investigar se Esmeralda está naquela cidade. Branca agradece a Rodolfo por ajudá-las. Fátima diz que é melhor Branca descansar. Ela diz que está há várias noites sem dormir e não terá tranquilidade enquanto não encontrar Esmeralda. Rodolfo dá razão a Fátima e pede que Branca não se agite. Crisanta diz que já arrumou a roupa para levarem para o orfanato. Irmã Lucília diz a Esmeralda que sentirão saudades dela. Esmeralda diz que virá ali todos os dias. Dominga se compromete de trazer Esmeralda ali todos os dias para que a moça aprenda as letras. As freiras dizem que Dominga também poderia aprender. José Armando almoça com Álvaro e o conta tudo o que aconteceu em relação a Esmeralda. Álvaro pergunta como ele permitiu que uma mentira o separasse da esposa. José Armando diz que não é uma mentira e que aquele miserável do Lúcio gritou que Esmeralda se entregou a ele. Álvaro pergunta por que ele acredita mais no Lúcio do que na própria Esmeralda. José Armando diz que não sabe de mais nada. Álvaro diz que já que ele abandonou Esmeralda, se ela chegar a procurá-lo, irá protegê-la. Álvaro diz que só de ver a Esmeralda soube que ela é muito valiosa e o fato daquele infeliz ter abusado dela não tira as qualidades que ela tem. Álvaro diz que Esmeralda preferiu fugir de José Armando a fugir do filho. José Armando diz que queria ver o que ele faria no seu lugar. Álvaro diz que se estivesse no lugar dele, daria seu carinho à Esmeralda e compreenderia tudo que ela está sofrendo. Ele diz que se José Armando realmente ama Esmeralda, é melhor lutar contra tudo e contra todos para proteger esse amor. Esmeralda e Dominga estão chegando na vila para se hospedarem no quarto da casa de Socorro. Betânia se apresenta a elas. Betânia descobre que Esmeralda é cega. Betânia decide ajudá-las com as sacolas. Dominga e Esmeralda chegam à casa de Socorro. Socorro leva Esmeralda para ela se sentar no sofá. Socorro elogia Esmeralda, dizendo que ela é muito linda. Socorro pede que Esmeralda e Dominga se sintam à vontade. Socorro pergunta se elas já comeram. Ela diz que sim. Socorro comenta que fez uma lentilha bem gostosa. Esmeralda pede que ela não se incomode e informa ela que Dominga e ela sempre comem só pão com café. Socorro diz que sabe que ela está grávida, por isso é necessário que ela se alimente bem. Fátima chega ao escritório de Rodolfo. Ela avisa que Branca se deitou e Graziela ficará com ela um pouco. Rodolfo diz que Branca passou mal à noite, muito mal, e espera que o doutor consiga notícias de Esmeralda o mais rápido possível. Fátima pergunta a Rodolfo o que ele pensa em fazer se Esmeralda aparecer. Rodolfo diz que irá oferecer a ela aquela casa que por direito pertence a ela. Fátima diz que Esmeralda não quer ter envolvimento com eles e por ter crescido no campo se tornou uma jovem selvagem e será difícil dela se comportar no ciclo social deles. Rodolfo diz que se preocupa mais pela tranquilidade de Branca. Fátima o compreende. Ele diz que precisa pensar bem nas coisas e não quer se enganar. Fátima pede que ele também pense no José Armando, que é jovem demais para destruir a vida ao lado de uma mulher cega que não pode ser esposa e nem mãe dos filhos dele. Fátima fala que a melhor solução para isso vai ser a anulação do casamento de Esmeralda e José Armando. A vagabunda inventa para Rodolfo que sua pobre Graziela sempre vive chorando, dizendo que ama José Armando ainda. Graziela chega ali e pergunta por que a mãe está mentindo, porque isso que ela diz não é nada verdade. Fátima pede que Graziela não se envergonhe do que ela acabou de dizer. Fátima diz que, por um lado, Graziela deseja se casar com José Armando e, por outro, ela se sente desprezada. Rodolfo pergunta por Branca. Graziela diz que ela está deitada dormindo. Dionísio elogia a beleza de sua filha Florzinha. Ela agradece e pede que ele convença o Adrian a ir com ela na festa da cidade, pois levará a Zenaida também.
Flor fala que seu irmão está muito triste desde que a Graziela foi embora e quer que ele fique bem. Fátima e Graziela voltam para casa. Graziela pergunta o que a mãe está tramando agora. Fátima pede que ela pare de brigar com ela. Fátima comunica a Graziela que Esmeralda está bem no orfanato e quando saíram de lá, viu ela no jardim. Fátima diz que, por sorte, Branca não percebeu. Fátima pede para aproveitarem, pois a sorte está do lado delas. Graziela diz que agora entende o motivo dela ter insistido para levar a roupa para o orfanato, no lugar da Branca. Fátima pede que Graziela não diga isso a ninguém. José Armando chega ao hospital e fala com o diretor de lá. O diretor fala que Álvaro foi um de seus médicos mais brilhantes, mas ele decidiu se especializar na oftalmologia. O diretor diz que soube que José Armando quer se especializar na sua área, que é de estética. O diretor diz que pode oferecer uma vaga para ele no Hospital de Cirurgia Plástica da capital. Dominga diz a Esmeralda que acertou tudo com Dona Socorro. Esmeralda diz que precisam gastar o menos possível e devem comprar o indispensável. Esmeralda diz que quer devolver para o José Armando até o último centavo do dinheiro que ele deu. Dominga diz que Esmeralda é uma legítima penha real. Esmeralda diz que quer devolver esse dinheiro. Dominga diz que não sabe como vão pagar, pois ambas não podem trabalhar. Esmeralda pede que ela confie em Deus, pois ele nunca irá abandoná-las. Acontece a festa na cidadezinha. Várias pessoas estão festejando e há muitas barraquinhas e brinquedos ali. Melésio cumprimenta Florzinha. Melésio pergunta se ela soube algo da sua rainha. Florzinha diz que ainda não. Melésio fala que o Firmino vai todos os dias ao correio, pois Esmeralda pode mandar uma carta para algum deles. Flor fala que está esperando pela carta. Adria e Dionísio vão à festa. Ofélio os vê e dá risada. Lúcio Malavé segue sem saber de nada sobre Esmeralda e Dominga. Esmeralda e Dominga almoçam com Socorro e Aurora. Aurora diz que será difícil para Esmeralda se acostumar a viver na capital. Dominga diz que para ela também, pois há muito movimento ali. Esmeralda diz que só se assusta por tanto barulho. Socorro diz que ela irá aprender a conviver com o barulho. Dominga acredita que a família de Esmeralda está por ali na capital. Socorro aconselha Esmeralda a procurar a mãe, pois podem localizá-la pelo sobrenome. Esmeralda diz que prefere não localizar sua mãe, para que o José Armando não saiba nada dela. Rodolfo diz a Branca e Crisanta que queria que José Armando e Graziela se reconciliassem, pois isso resolveria muitas coisas. Branca diz que ele não pode se reconciliar com Graziela, porque é casado. José Armando avisa os pais que conseguiu seu novo emprego e amanhã irá bem cedo ao hospital para conhecer o local e alguns colegas. Branca comenta com eles que Fátima está insistindo muito em levar sozinha a roupa para a irmã Piedade, mas prefere entregar pessoalmente. José Armando pede que ela cuide da saúde, pois Fátima pode ir ao orfanato e, enquanto isso, ela pode descansar. Fátima comunica a Graziela que conseguiu convencer Branca de deixá-la ir sozinha no orfanato. Fátima afirma que irá conseguir informações para saber o que Esmeralda está fazendo lá. Graziela sente saudades de Adrian. Na festa da cidade, Adrian dança com Zenaida. Ela estranha por ele estar tão sério. Ele diz que é sempre assim. Joana chega à festa da cidade. Ela pergunta a Florzinha se a comida está boa. Florzinha diz que sim. Joana pergunta sobre Esmeralda. Florzinha diz que não sabe nada dela. Ela avisa Joana que se souber algo de sua amiga, não irá contar para ninguém, muito menos para o Lúcio Malavé. Ofélio vai atrás de Dionísio e o convida para tomar uma cachaça com ele. Ofélio avisa que irá procurar seu sócio para conseguir mais dinheiro. Dionísio comunica que os patrões já foram embora para a capital e devem demorar para voltar. Joana come um salgado com sua amiga. Adrian segue dançando e tentando se divertir, apesar de sofrer com a ausência de Graziela. Zenaida o agradece por ele dançar com ela e acaba dando um beijo na boca dele.
Amélia informa a Fátima que naquelas caixas estão as roupas que serão doadas para o orfanato. Fátima pede que Amélia peça ao Tomás para levar tudo para o carro. Branca desce as escadas com Crisanta e diz que ela e a babá irão com ela. Esmeralda já está no orfanato. Ela avisa a Piedade que irmã Lucila vai ensiná-la hoje mais algumas letras do alfabeto. Esmeralda escuta um bebê chorando. Fátima, Branca e Crisanta finalmente chegam ao orfanato. Esmeralda vai até o bebê. Piedade o coloca nos braços dela. Esmeralda fica surpresa ao sentir o bebê em seus braços. Piedade pede que ela tome cuidado com a criança. Fátima está bem nervosa, com medo de Branca encontrar Esmeralda ali. Branca cumprimenta a irmã Piedade e avisa que trouxe as roupas para as crianças. Piedade agradece a ela por toda a ajuda. Branca ouve um bebê chorando. Lucila diz que o bebê está no berçário. Branca diz que adora crianças. Fátima diz que é melhor ir embora. Irmã Piedade pede que irmã Lucila leve as senhoras ao berçário. Fátima decide esperar do lado de fora. Branca e Crisanta entram no berçário. Crisanta percebe que há uma mulher ao fundo, segurando um bebê, e confirma que essa mulher é Esmeralda. Branca percebe que Esmeralda está ali e fica feliz ao ver que reencontrou a filha. Crisanta segura Branca e a impede de ir até Esmeralda. Lucília busca o bebê. Esmeralda se sente emocionada. Ela fala que em pouco tempo vai ter um bebê e percebeu que é muito bonito sentir uma criatura dessas nos braços. Ela fala o quão gostou do bebê. Branca abraça Esmeralda e diz que está ali e é a mãe dela. Irmã Piedade conversa com Fátima e fala que naquela casa recebem crianças órfãs ou abandonadas pelos pais e as crianças ficam felizes com tudo. Fátima pergunta se ela abrigou alguém mais velho ali. Irmã Piedade fala que no outro dia uma jovem desmaiou na estação de trem, na frente de Lucília. Uma jovem cega muito bonita. Branca chega ali e diz à irmã Piedade que espera que Deus a abençoe muito, pois graças a ela reencontrou sua filha. Irmã Piedade diz que ela veio graças ao carinho e amor pelos necessitados, e Deus a premiou pelo gesto de bondade. Branca diz que não sabia onde procurar pela sua filha e sofreu muito com a ausência dela. Irmã Piedade diz que Deus nunca as abandona e agora o melhor é cuidar dela e deixá-la tranquila, pois ela quase perdeu o bebê. Branca fica assustada. Ela diz que a filha esteve em perigo e ela ficou sem saber de nada. Fátima fica furiosa por Branca ter reencontrado Esmeralda. Adrian e Dionísio seguem trabalhando muito na fazenda. Adrian pergunta ao pai se ele consegue se virar sem ele, pois quer ir embora dali por um tempo. Ele informa o pai que vai ir para a capital. Dionísio pergunta o que ele fará lá. Adrian diz que vai procurar trabalho e pede que o pai não se preocupe. Dionísio diz que o filho ama o campo e a raiz dele está ali, já que na capital ele não saberá fazer nada. Adrian fala que Graziella levou um pedaço dele quando foi embora dali, e isso está doendo demais. Dionísio percebe que ele quer ir atrás de Graziella. Adrian confirma. Adrian diz ao pai que ama ele e Florzinha, mas há uma coisa, uma força maior, que o arrasta até Graziella. Dionísio diz que o entende. Dionísio acaba permitindo que o filho vá, mas fala que quando ele quiser voltar, estará o esperando. Graziella toma café com as amigas e fofocam sobre garotos. As amigas de Graziella só sabem falar de homem, já Graziella nem dá atenção ao assunto. Graziella as comunica que não namora mais com José Armando. Branca diz a Esmeralda que foi uma alegria tê-la encontrado e pede que ela não fuja mais, pelo menos não dela. Esmeralda diz que não vai mais fugir e ficou triste quando soube que ela sofreu muito. Branca diz que tem direito de sofrer por ela e com ela. Branca explica que José Armando está desesperado, mas que ainda assim ama Esmeralda como nunca. Esmeralda diz que ele não a quer do lado. Branca diz que o amor de um homem é cheio de egoísmo e ciúme, e mesmo sabendo que ela não tem culpa de nada, José Armando sofre com a dúvida. Esmeralda diz que ele disse que isso torna impossível o amor deles. Branca diz que mesmo assim ele está preocupado com ela. Esmeralda pede que a mãe não diga ao José Armando onde ela está, pois ele não a aceita com o menino e seu bebê é o mais importante para ela.
Branca pede que ela lhe dê a oportunidade de ajudá-la. Fátima fica estressada e se pergunta o que Branca deve estar falando tanto. Crisanta diz que Branca deve estar tentando convencê-la. Fátima diz que não entende essa insistência, pois Branca não deve obrigar Esmeralda a fazer coisas contra a própria vontade, pois os resultados não serão bons. Quem diz isso é você, Fátima? É você mesmo? Que sempre controla e manipula a Graziella? Eu, hein? Tá igual aquele ditado, o sujo falando do mal lavado. José Armando conhece o hospital, onde irá trabalhar. Álvaro fala que apesar do hospital ser grande, é insuficiente, pois muitos precisam de atenção e ajuda. José Armando revela que amanhã irá se integrar na equipe médica para prestar seus serviços e pôr em prática seus conhecimentos. Álvaro pergunta se ele soube algo de Esmeralda. José Armando diz que não. Álvaro torce para que ele se resolva com Esmeralda, pois eles formam um lindo casal. José Armando se recorda de quando conheceu Esmeralda na Gruta da Cascata. Branca, Fátima e Crisanta voltam para casa. Fátima se despede delas e avisa que terá um compromisso a fazer e depois as vê. Esmeralda segue aprendendo as letras e a formar palavras, com a ajuda de irmã Lucília. Piedade chega e fica feliz ao ver Esmeralda aprendendo cada vez mais. Esmeralda comenta que sua mãe é a única pessoa boa da família. Branca entra em casa pulando de alegria por ter encontrado sua filha. Ela comenta com Crisanta que parece até que está sonhando. Crisanta diz que foi uma obra de Deus e Branca já pode ficar tranquila, pois Esmeralda está bem. Branca concorda, mas diz que Esmeralda precisa de cuidados e encontrará ela essa tarde de novo e dará dinheiro a Dominga para que a idosa cuide bem de sua filha. Branca diz que está muito contente, que não se aguenta de felicidade. Branca fala que dirá apenas ao Rodolfo e irá preparar o José Armando para depois revelar tudo para ele, para que ele cumpra com as obrigações. Fátima está viajando. Ela liga para Paula e pede que ela avise Graziella que só voltará à noite, porque fará uma pequena viagem, mas à noite regressa. Firmino encontra Melésio dormindo em cima de um túmulo. Melésio fala que está morrendo sem sua rainha. Firmino diz que ele está em cima de um túmulo velho. Melésio diz que não sabe nada de sua rainha e pergunta se Firmino também não sabe. Firmino diz que não e avisa que foi ao correio hoje para ver se encontrava alguma carta de Esmeralda, mas não tinha nada lá. Melésio comunica que morrerá muito em breve e nem sabe onde ficará o túmulo que vão enterrá-lo. Ele pede que Firmino cuide de seu enterro. Adrian canta na fazenda. Zenaida o vê cantando e vai atrás do garanhão. Zenaida o elogia e fala que ele deve pensar que ela é uma mulher muito oferecida. Ele diz que ela ainda não é uma mulher, e sim apenas uma menina. Adrian pede que ela não se preocupe, pois o beijo que ela o deu não teve importância. Zenaida diz que não beija qualquer um e nem é uma menina. Firmino leva Melésio até o túmulo onde está sua esposa. Firmino avisa que quando morrer, Dionísio irá enterrá-lo junto à sua esposa, e se Melésio quiser, poderá enterrá-lo ali também. Melésio fica feliz. Firmino faz um trato com Melésio, dizendo que entre eles, o que morrer primeiro terá que enterrar o outro. Firmino avisa que assim que tiver notícias de Esmeralda, o avisará. Zenaida revela a Adrian que está se apaixonando por ele. Adrian diz que ela merece outro homem que a ame e a dê valor. Ele fala que sente um carinho de irmão por ela e lamenta não poder correspondê-la amorosamente. Ele revela que ama outra mulher. Zenaida pergunta se ela também. Adrian diz que não sabe e quer acreditar que sim. Zenaida chora muito e sai correndo. Amélia pede que Jacinta avise Branca que o Rodolfo já chegou. Amélia comunica a Rodolfo que o almoço já está pronto. Branca se prepara para descer. Jacinta avisa que Rodolfo já chegou. Crisanta pergunta se Branca dirá ao Rodolfo que já encontrou a Esmeralda. Branca sorri. Branca vai até a mesa, cumprimenta Rodolfo com carinho e o comunica que encontrou sua filha Esmeralda. Branca fala que irmã Piedade a ajudou, mas Esmeralda não quis vir, pois está muito chateada e pediu para manterem em segredo tudo isso. Rodolfo pergunta por que ela o disse tudo. Branca diz que é para ele falar com um advogado para paralisar as buscas. Branca diz que o José Armando não deve saber de nada.
Rodolfo diz que não entende por que insistem em Esmeralda conviver com eles, pois parece até que ela tem que perdoá-los. Branca diz que ela é filha deles. Rodolfo diz que ela não quer ser e por isso fugiu sem se importar com o sofrimento dela. Branca fala que Esmeralda está passando por muito sofrimento. Rodolfo diz que já está farto de Esmeralda sempre ser motivo de discussão entre eles, e por isso o casamento do José Armando será anulado, e é melhor cada um viver sua própria vida. Fátima viaja para a cidade do povoado e vai ao cartório. Rodolfo diz que espera que Branca respeite a decisão que Esmeralda tomou. José Armando chega ali. Branca diz que está muito feliz, pois Deus lhe iluminou e já encontrou a Esmeralda. José Armando pergunta se a mãe falou com ela. Branca diz que sim, só que Esmeralda passou mal quando chegou na capital e irmã Piedade a socorreu. Rodolfo pergunta se eles pretendem buscá-la. Branca diz a José Armando que Esmeralda precisa dele e pede que ele supere tudo isso e que seja nobre e a aceite, pois quando o amor é grande, ele supera todos os obstáculos. Rodolfo se estressa. Ele diz a Branca que a decisão é somente do José Armando e ele precisa tomar as próprias decisões. Rodolfo diz que a decisão que José Armando tomar marcará para sempre seu destino. Esmeralda revela a Dominga que Branca já encontrou na cidade. Dominga fica passada. Esmeralda se pergunta o que irá acontecer se disserem para o José Armando. Dominga diz que não adianta ficar se escondendo o tempo todo, pois cada um vem ao mundo pelo seu destino. Esmeralda diz que o seu está marcado pelo sofrimento, pela dor, e só tem sentido para a dor quando conseguem alcançar a felicidade, mas a sua não tem esperança. Dominga pede que ela não fique triste e avisa que isso parece um milagre de Deus. Esmeralda fala que Branca ficou muito feliz quando a reencontrou e ficou triste com as lágrimas de alegria dela. Dominga pergunta como vão ficar as coisas, porque tem certeza que o doutor descobrirá que ela está ali. Esmeralda diz que não quer vê-lo. José Armando pensa e está em dúvida se procura Esmeralda ou não. Fátima sai do cartório civil. Joana vê a vadia perambulando por ali e decide averiguar o que está havendo. Graziela e suas amigas chegam a ter uns caras. Graziela e Emiliano se conhecem. Florzinha diz a Adrian que a Zenaida estava chorando sem parar por culpa dele. Adrian diz a Florzinha que não pode iludir a Zenaida, pois não está apaixonado por ela e sim por outra. Flor diz que Graziela não se importa com o amor dele e nem com nada. Ele diz que Graziela o ama e naquela sacada tiveram vários encontros. Se beijaram e ela disse que lhe amava. Flor diz que ele precisa se apaixonar outra vez, pois ali há muitas mulheres bonitas que seriam felizes se casando com ele. Ele diz que não consegue amar outra. Adrian fala que irá atrás da Graziela e que decidiu viajar para a capital. Flor diz que seu pai não vai deixar. Adrian diz que o pai já sabe e lhe autorizou a viajar. Flor se entristece ao saber que ele vai viajar. A Aurora pede que a mãe não lhe espere para almoçar, pois ela toma café muito cedo. Socorro diz que prefere esperá-la, pois não gosta de almoçar sozinha. A Aurora diz que de hoje em diante, Dominga e Esmeralda irão acompanhá-la. Socorro diz que quer isso, mas hoje elas foram almoçar com as freiras. Socorro e Aurora comentam entre si que gostam muito de Esmeralda. A Aurora fala que está ansiosa para o nascimento do filho de Esmeralda. A Aurora comenta que quando se casar, terá vários filhos. Socorro diz que já está na hora dela ter um namorado e o Luiz sempre anda atrás dela. A Aurora revela que o Luiz é só seu amigo. Lucília diz a Esmeralda que à tarde se revezam para ajudarem a irmã Camila com os bebês, pois ela dá banho neles, os vestem e dá mamadeira. Esmeralda diz que quer aprender a fazer tudo isso. Irmã Lucília a aconselha a já começar a fazer, para se acostumar quando tiver o próprio filho. Joana vai à casa de Lúcio Malavé. Ela diz que trouxe uma notícia muito importante e o comunica que acabou de ver a dona Fátima saindo do cartório civil. Joana comenta que o secretário do juiz veio lhe perguntar o que será necessário para anular o casamento da Esmeralda com o doutor Penha Real.
Dominga comenta com Branca que ela encontrou Esmeralda muito rápido. Branca diz que Deus lhe trouxe até ali. Crisanta diz que as duas estavam sofrendo demais. Branca dá um dinheiro para Dominga. Esmeralda diz que não precisam e pensaram em procurar um trabalho. Branca pede que ela aceite sua ajuda. Dominga diz que elas têm dinheiro, pois José Armando a deu. Esmeralda diz que quer pagar tudo ao José Armando. Branca diz que irão resolver tudo isso. Branca e Crisanta decidem levá-las para casa onde elas moram. Enquanto isso, Fátima fofoca com Rodolfo e diz que ele já deve saber que Branca encontrou Esmeralda. Rodolfo diz que já sabe. Fátima diz que foi ao cartório civil da cidade investigar o que precisam para anular o casamento de José Armando e Esmeralda. A empregada avisa Graziela que a mãe dela foi à casa de Branca. Branca e Crisanta conhecem a casa de Socorro, onde Dominga e Esmeralda estão ficando. Socorro conta a história de seu marido para elas e fala que após a morte dele, conseguiu o emprego de zeladora. E aos poucos, conseguiram seguir em frente, ela e sua filha Aurora. Socorro avisa que sua filha trabalha de manhã e estuda à tarde, desenho têxtil. Dominga diz que se Esmeralda se esforçar, poderá estudar isso também. Dominga comenta que Esmeralda está aprendendo as letras e a formar palavras. Esmeralda diz que logo logo poderá escrever o seu nome e o do seu filho. Lúcio Malavé se refugia no álcool, enquanto pensa em Esmeralda. Fátima diz a Graziela que fica feliz por ela ter saído com as amigas. Graziela diz que conheceu uns amigos da Doris e irá sair com um deles. Fátima diz que logo José Armando estará livre e não perde a esperança deles se casarem. Graziela pede que a mãe largue disso. Rodolfo diz a Graziela que não quer que ela comprometa os sentimentos. Graziela diz que o José Armando ama a Esmeralda. Rodolfo diz que isso não foi possível e que os dois serão livres e cada um seguirá seu próprio caminho. Graziela diz que não é o destino do José Armando. Rodolfo diz que sempre achou isso. Branca e Crisanta chegam. Branca avisa que esteve com sua filha. Graziela diz que fica muito feliz por ela ter encontrado a filha. José Armando chega ao escritório. Fátima diz que seria um incômodo enorme se José Armando e Esmeralda vivessem no mesmo teto. José Armando diz que pode morar no seu apartamento, pois lá pretendia realizar o sonho de amor ao lado de sua mulher amada, mas agora viverá sozinho. Crisanta os avisa que o jantar está servido. Graziela pergunta se José Armando irá procurar Esmeralda. Ele diz que não adianta. Ela pede que ele não seja covarde e lute pelo amor. Adrian canta novamente e se lembra de sua amada Graziela. Ofélio o espia e diz sozinho: esse aí continua como os gatos, cantando de noite para quem não deve. Esmeralda segue aprendendo as letras do alfabeto. Aurora ajuda a amiga e a parabeniza por ela continuar aprendendo. Esmeralda diz que se for operada e conseguir ver, quer estar um pouco adiantada. Esmeralda fala que conseguirá ler com o método do Braille. Esmeralda fala que quer ser operada depois do nascimento do seu filho. Aurora diz que Deus fará o milagre dela conseguir ver. Esmeralda diz que será uma grande emoção. José Armando segue inquieto. Branca vai ao quarto do filho e o entrega o endereço de onde Esmeralda está ficando. Ela diz que ele sabe o que precisa fazer. Minutos mais tarde, José Armando acaba indo até a casa onde Esmeralda está ficando. Ela o recebe e pergunta quem é. José Armando a chama de meu amor e a surpreende com um abraço. Esmeralda fica surpresa e arregala os olhos. José Armando quase a beija. A Aurora aparece e percebe que o marido da Esmeralda está ali. A Aurora pede que ele fique à vontade. José Armando pergunta por que ela fugiu e se não via solução para eles dois. Esmeralda diz que pensou em ir para longe para evitar mais tormentos. Ele diz que esse assunto merece mais esforço e vontade por parte deles dois. José Armando diz que precisam conversar
e chegaram a um acordo. Ela diz que ele já disse tudo e colocou entre eles dois um obstáculo insuperável. Ele afirma que foram as circunstâncias, uma armadilha preparada pela vida. Esmeralda diz que são coisas que ele não pode aceitar e ela não pode resolver. Ela diz que quase perdeu o bebê que ele despreza, mas Deus não quis que fosse assim e por isso o bebê se salvou. Esmeralda diz que a irmã Piedade lhe ajudou. Esmeralda fala que essa criança é inocente e não tem culpa de nada. José Armando começa a ter ciúmes do próprio filho e pergunta se Esmeralda também ficaria feliz se o Lúcio Malavé estivesse ali. Esmeralda diz que não compreende as perguntas dele. Ele diz que ela tem consideração demais por esse infeliz, que destruiu a vida deles. Ele a recrimina por ela ter procurado Lúcio no hospital. Esmeralda fala que não é ingrata, pois Lúcio cuidou dela, e tudo que sabe foi graças a ele. José Armando pergunta se ela também agradece por Lúcio tê-la enganado, dizendo que a cegueira dela não tinha solução, para que ela não visse o rosto deformado dele. A Aurora comenta com a mãe que o marido da Esmeralda é muito gato. Socorro diz que espera que eles se entendam e que esse rapaz consiga convencê-la a ir para casa. A Aurora diz que prefere que Esmeralda fique ali, pois está gostando muito da companhia dela e da Dominga. Adrian segue sofrendo. Ele informa o pai que vai viajar amanhã mesmo. Dionísio pede que ele tenha cuidado, pois a cidade grande é perigosa e há muitas tentações que, se não souberem desviar, podem acabar tendo problemas. Fátima manipula Graziella e pede que ela siga frequentando o ambiente que sempre frequentou e que saia e cultive as amizades, pois ela se sentirá muito bem com elas. Graziella diz que na casa dos seus tios ela se irritou pelo tio da Doris tê-la chamado para sair. Fátima pede que ela se divirta e saia com os amigos e namorados, mas que seja discreta e nem namore sério com ninguém, pois Rodolfo e ela não perdem a esperança de que ela se case com José Armando. José Armando diz a Esmeralda que esse infeliz não merece ser mencionado por ela e muito menos ser defendido por ela. Esmeralda diz que Lúcio é um pobre ser humano, arrastado por uma paixão doentia. Ele causou uma grande dor, mas acha que ele merece compaixão. José Armando pergunta se ela seria capaz de perdoar esse traste. Ele diz que para ele é um tormento pensar que ela não compartilha os sentimentos e que ignora o amor, e ainda há essa coisa que a une com o Lúcio. Esmeralda diz que isso ficou no passado e pede ao José Armando para pensar em que tudo isso foi um sonho ruim e que não deixou nenhuma ferida entre eles. José Armando diz que quando ver ela com a criança nos braços, começará a pensar que ela está acariciando o Lúcio Malavé. Esmeralda pede que ele cale a boca e não diga essas coisas. Ele começa a chorar. Esmeralda diz que essa criança poderia ser filho dele. Ele diz que ela disse claro. Poderia, e sempre estaria tentando adivinhar. Esmeralda fala que foi por isso que fugiu dele, para evitar esse tormento e sofrer em paz. Ele pergunta se não existe solução possível para eles. Esmeralda pergunta qual. Ela avisa que tudo isso está fora das mãos deles e está nas mãos de Deus, pois seu filho vai nascer, e mesmo ele não aceitando, não pode fazer nada. Ela pede que ele não a procure nunca mais e que siga o próprio caminho de agora em diante. Ele sai bem choroso. Ela percebe que ele saiu e também chora muito. Esmeralda diz a Dominga que o José Armando esteve ali, mas só brigaram ainda mais. Esmeralda diz que isso não tem mais solução e seu amor com José Armando é impossível. Dominga abraça a menina. Esmeralda diz que queria que Dominga soubesse que agora ela quer esquecer o José Armando. Rodolfo diz a José Armando que não pensou que essa situação fosse afetá-lo tanto. José Armando diz que está desesperado e queria dominar seus sentimentos e aceitar Esmeralda de volta para serem felizes, mas aquele bebê ficará entre eles como um intruso e um inimigo que destruirá a felicidade deles. José Armando diz que não pode viver assim com a Esmeralda e também não quer ficar sem ela. Ele fala que ama a moça com todas as suas forças.
Na manhã seguinte, Esmeralda prefere não tomar café. Aurora e Socorro ficam passadas. Dominga comenta que Esmeralda acordou muito triste, soluçando de tanto chorar. Socorro lamenta que Esmeralda não queira comer nada. Ela também lamenta que Esmeralda não tenha se resolvido com o doutor. A Aurora diz que o José Armando é um bobo. Socorro pede que a Aurora não dê pitaco nesse assunto. A Aurora diz que quando se ama de verdade, lutam por esse amor contra tudo e todos. E se fosse o José Armando, lutaria. Melésio anda no campo, feliz da vida por ter pegado uma carta que Esmeralda mandou. Adrian arruma suas malas para viajar. Florzinha está triste pela partida do irmão. Ela o abraça e segue chorando. Ele pede que ela pare com isso e não chore. Flor diz que ele não está acostumado a ficar sozinho e tem medo dele ficar doente na capital. Adrian diz que se ficar ali, aí sim que morrerá de dor. Por isso precisa ir atrás de Graziella, segui-la, até longe. Flor diz que ele a deixa triste quando fala assim. Ela pergunta até quando ele continuará assim. Adrian diz que até saber que ela o ama e poder levá-la com ele ou até perdê-la para outro. Flor diz que ele não pode sofrer mais. Melésio chega à casa de Florzinha e avisa que chegou uma carta de Esmeralda. Florzinha fica muito feliz. Florzinha lê a carta, onde Esmeralda avisa que a irmã Lucília escreveu a carta e que lhe ajudou e ajudou muitas pessoas. Ela informa que está bem e deixa o endereço do local onde está com Dominga. Ela manda um beijo pro Firmino e pro Melésio. No orfanato, Esmeralda cuida de um dos bebês. Piedade diz que ela está aprendendo muito rápido. Esmeralda revela que dá muito trabalho cuidar de uma criança, mas gosta muito de segurá-los em seu braço. Piedade diz que os bebês são a maior ternura que existem. Esmeralda pergunta por que Piedade não se casou e formou uma família, pois percebeu que ela adora as crianças. Piedade diz que teve uma família e casou e teve um filho, mas o perdeu. Ela fala que seu marido morreu numa viagem. Ela tinha 7 meses de gravidez, mas tudo foi inútil e seu bebê morreu. Piedade diz que desde aquele dia renunciou à vida mundana e se consagrou aos serviços de Deus e divide seu amor entre as crianças daquela casa. Jacinta decide ir ao mercado. Tomás pensa em levá-la, mas ela diz que não precisa. Fátima comenta com Branca que todos são madrugadores. Branca avisa que José Armando saiu de madrugada para trabalhar e o Rodolfo foi resolver problemas com o tabelião a respeito da escritura da casa que compraram no litoral. Crisanta chega ali e dá bom dia para Fátima. Branca avisa Fátima que vai comprar roupas para Esmeralda e irá preparar o enxoval do seu neto. Fátima decide acompanhá-la. Amélia avisa Branca que José Armando está no telefone. Crisanta pergunta a Fátima sobre Graziella. Fátima diz que ela ficou dormindo e que hoje tem o almoço com os amigos, e ela quis se arrumar tranquilamente. Fátima comenta que tem aparecido muitos pretendentes na vida de Graziella. José Armando avisa a mãe que não chegará a tempo para almoçar. Branca pergunta o que ele falou com Esmeralda. Ele diz que conversaram e prefere dizer tudo isso depois que chegar em casa. José Armando ressalta que Esmeralda se importa mais com esse Lúcio Malavé do que com ele, e a relação deles já não tem mais jeito. Crisanta diz a Fátima que não entende porque ela insiste em fazê-los ver que Graziella está morrendo de amores por José Armando, sendo que, na verdade, Graziella ama o Adrian. Fátima pede que ela calhe a boca e avisa que aquilo foi uma bobagem que a Graziella já esqueceu. Fátima diz que mais cedo ou mais tarde, José Armando voltará para Graziella. Crisanta diz que ele ama a Esmeralda. Fátima comenta que Rodolfo está muito interessado na anulação do casamento de Esmeralda com o José Armando. Crisanta diz que fica triste com isso, porque Rodolfo deve estar travando uma terrível batalha contra si mesmo. Fátima ressalta que Rodolfo sempre sabe o que faz. Crisanta diz que pelo menos ele pensa, porque a força do sangue é mais forte que a imensa arrogância que Rodolfo sente. Rodolfo fala com o Dr. Dias Merão e diz que precisa conversar com ele a respeito do casamento do seu filho com Esmeralda. Esmeralda diz à irmã Piedade que se sente muito indefesa e não consegue compreender por que lhe aconteceu tantas desgraças. Irmã Piedade diz que não podem pôr em julgamento os desígnios de Deus, pois só ele é misericordioso e sabe o que é mais conveniente.
Piedade diz que não é só o amor de um homem que ajudará ela a enfrentar o mundo, pois tem o amor do filho dela e dos pais, que acompanharam ela por toda a vida, e acima de tudo, o que a sustenta, e o amor de Deus. Melésio almoça na casa de Florzinha e aproveita muito a comida. Adrian diz que já vai sair. Adrian se despede de Melésio. Melésio pede que ele vá logo. Melésio pergunta para onde Adrian vai ir. Florzinha avisa que Adrian vai ir para a capital. Melésio diz que está preocupado e quer levar a carta da sua rainha para o Firmino ler. Florzinha diz que vai escrever uma carta para Esmeralda e pedirá para o Adrian entregar para ela. Zenaida corre atrás de Adrian e diz que soube que ele vai ir embora. Ele diz que vai ir daqui a pouco. Ela pede que ele não a deixe. Melésio diz a Florzinha que vai cortar umas flores para o Adrian levar para sua rainha. Lúcio e Malavé aparecem. Eles se assustam. Malavé pergunta o que eles sabem da Esmeralda e se tem notícias dela. Florzinha diz que não soube de nada. Melésio diz o mesmo. Melésio fala que está triste e veio ver a Florzinha para saber se ela recebeu uma carta, mas não. Flor garante que não soube de nada. Malavé pede que ela o informe quando souber notícias de Esmeralda, pois quer saber algo dela e do seu filho. Florzinha diz que o filho da Esmeralda é do José Armando e não dele. Lúcio pede que ela cale essa boca e diz que esse filho é seu. E pro bem da Esmeralda e pelo dela, ela precisa contar tudo o que souber para ele. Adrian pede que Zenaida não chore e que supere tudo isso. Ele elogia a beleza dela e diz que algum dia ela conhecerá alguém que a ame de verdade. Ela chora e diz que nunca irá esquecê-lo. Ele agradece pelo carinho dela e diz que não vai esquecê-la. Ele dá um beijo na bochecha dela. Amélia avisa Fátima que o Tomás já foi embora e pediu para ele não esperá-la. Fátima agradece. Branca diz que Fátima ficará para o almoço. Amélia pergunta o que pode comprar no mercado. Branca diz que fará a lista. Fátima diz a Crisanta que espera que essa tenha sido a última vez que falaram do Adrian. Crisanta diz que não entende porque Fátima quer que José Armando e Graziella se casem, sendo que ele ama a Esmeralda e a Graziella é apaixonada pelo Adrian. Fátima pede que ela não diga esse nome. Fátima afirma que se Graziella não se casar com José Armando, se casará com outro rico dali. Adrian se despede do pai e diz que já vai pegar sua mala para ir embora. Dionísio deseja que ele tenha sorte na capital, mas fala que isso que ele vai buscar é impossível. Dionísio abençoa o filho e ele chora. Os dois dão um abraço. Esmeralda está se superando a cada dia que passa nas suas aulas com a irmã Lucília. Esmeralda conta para a irmã Lucília que seu bebê, se ele for menina, terá seu nome, e se for menino, será José Rodolfo, como o pai e o avô. Adrian fica sabendo que Lúcio Malavé quase bateu em Florzinha. Florzinha fala que ainda bem que não disse nada da Esmeralda, pois esse homem ameaçou Melésio e ela, e ele foi embora assustado. Adrian diz que o Malavé não fará nada com ela, pois ele só abusa de gente desprotegida. Adrian pede que ela se cuide. Flor entrega para ele o endereço da Esmeralda e pede que ele mande beijos por ela. Adrian diz que quer abrir seu caminho, sozinho, para ver até onde consegue chegar. Ele dá um beijo na irmã e diz que a ama muito. Ela diz para ele não esquecer dela e do pai. Eles se abraçam e ele sai. Branca compra algumas roupas para Esmeralda. Crisanta diz que Branca comprou vestidos maravilhosos. Branca decide ir à sapataria comprar sapatos para a filha. Fátima tenta fazer Branca dar coisas bregas e horríveis para Esmeralda. Crisanta diz que Esmeralda precisa de sapatos lindos e confortáveis. Branca se surpreende com tantas coisas bonitas. Branca se anima de comprar todo o enxoval para o seu neto. Fátima resmunga. Graziella recebe uma ligação de Doris. Doris avisa a amiga que está acordada desde cedo e foi jogar tênis com o Heitor e o Emiliano, e eles insistiram para ela jogar com eles. Doris diz que hoje no almoço pedirá a eles para convencê-la. Doris revela a Graziella que o Emiliano está gamado nela. Adrian vai até Firmino e diz que já está indo viajar para a capital, e assim que chegar lá, irá procurar a Esmeralda. Firmino diz que será um consolo para Esmeralda ter um bom amigo por perto como ele. Adrian diz que precisava se despedir dele, porque ele sempre foi seu conselheiro e amigo. Adrian diz que assim que tiver um lugar para morar, enviará o endereço para eles. Firmino entrega uma carta ao Adrian para que ele dê para Esmeralda.
Firmino reforça que o lugar da Esmeralda é com uma verdadeira família. Firmino pede que ele fique com a Esmeralda e cuide dela. Rodolfo fala com o advogado Dias Meron. O advogado diz que se os cônjuges quiserem a separação, o processo será mais fácil. Rodolfo diz que José Armando e Esmeralda se casaram na cidadezinha, próximo à sua fazenda, chamada Maravilha, e a certidão veio de lá. O advogado promete fazer seu trabalho com a melhor agilidade possível. Rodolfo comenta que o processo não será simples, pois os dois são seus filhos. Irmã Lucília admira Esmeralda por ela não se cansar de estudar. Lucília diz que já está na hora de darem banho nos bebês. Esmeralda diz que quer segurá-los em seus braços outra vez. Lucília diz que Deus irá premiá-la pelo carinho que ela dá a essas crianças desamparadas. Lucília pede que ela nunca perca a fé. Álvaro fala com José Armando e pergunta como foi no hospital. José Armando diz que bem, mas está um pouco perdido ainda. Álvaro pergunta sobre Esmeralda. Ele diz que ela apareceu, mas não conseguiram solucionar nada. Ele diz que sua relação com Esmeralda não tem mais jeito. Joana vai à casa de Lúcio Malavé fazer fofocas. Ela diz que conversou com Raul, secretário do juiz, e pediu para ele lhe informar, assim que souber, sobre o casamento da Esmeralda. Lúcio pede que Joana vá ao correio e que o informe assim que chegar a correspondência para os Lucero ou o Firmino. Joana diz que já fecharam e terá que ir amanhã. Lúcio pede que ela dê um jeito de ir agora. Melésio vai ao bar da cidade. Ele pede que o velho lhe traga uma bebida, porque está muito contente. Melésio avisa que hoje o Adrian viajou para a capital e ninguém sabe se ele voltará. Ofélio pergunta o que Melésio disse. Melésio confirma para Ofélio que Adrian foi embora e que abandonou Dionísio e a Florzinha. Ofélio sorri e pensa em fazer uma grande maldade. Inácio avisa Dionísio que amanhã cedo terá que ir ao tribunal da cidade vizinha. Dionísio pergunta quando ele voltará. Ele diz que precisa resolver o assunto da casa de sua tia. Dionísio diz que pedirá para o Teófilo ficar no lugar dele. Dionísio avisa que seu filho foi embora hoje, mas espera que Inácio resolva logo os assuntos. Esmeralda fica maravilhada com todo o enxoval que a mãe comprou para o seu filho. Branca diz que amanhã podem comprar o Moisés para o bebê e quer que Esmeralda mesma escolha. Socorro diz que quer fazer uma roupinha para quando batizarem o bebê. Crisanta diz que, sendo menina ou menino, espera que o bebê venha saudável e forte. Dominga diz que o bebê irá se parecer com o pai. Rodolfo avisa Fátima que o Dr. Dias Meron deu entrada no processo da separação do José Armando com a Esmeralda. José Armando chega ao escritório. Fátima diz que estavam falando dele. Rodolfo comunica o filho que pediu para o Dr. Dias Meron agilizar o processo do divórcio dele e muito em breve ele ficará livre da Esmeralda. Dionísio fala com Teófilo e pede que ele fique no lugar do Inácio. Teófilo aceita e avisa que amanhã cedo estará ali. Ofélio segue na espreita. Adrian chega à capital. Ele conversa com a irmã Lucília e diz que está procurando a Esmeralda. Emiliano acompanha Graziella até a casa dela. Ela o agradece. Ele diz que a acompanharia por toda a vida. José Armando diz ao pai que não é tão simples para ele se divorciar, pois teria que voltar à fazenda. Rodolfo diz que o advogado cuidará de tudo e dentro de alguns dias entrará em contato com ele e com a Esmeralda. Fátima pergunta se Esmeralda aceitará isso, pois apesar de saber que está grávida do Lúcio Malavé, José Armando não parece querer se separar da moça. José Armando avisa que a tia está enganada e que está à disposição do advogado, no momento que ele precisar. Ofélio perturba Dionísio e avisa que é sócio de Rodolfo, e por isso é patrão dele. Dionísio pede que o Puguento vá embora dali. O vadio diz que irá embora, mas antes vai levar um cavalo. Dionísio ameaça e logo vira as costas. Nesse momento, Ofélio dá um chute e socos no besta e pega o cavalo. Ofélio sai correndo, galopando muito. Dionísio vai atrás do canalha infeliz. Esmeralda segue estudando. Dominga decide dormir. Socorro ouve alguém batendo na porta. É Rodolfo, que veio falar com Esmeralda. Ofélio espera por Dionísio e acerta uma faca bem no cavalo que ele está.
O cavalo não resiste e cai no chão, e Dionísio se espatifa no chão e vai parar numa poça de lama. Ofélio tenta fugir, mas o karma tarda, mas não falha. O vagabundo é arrastado no mesmo instante pelo cavalo em que estava e fica muito ferido. Após isso, o bandido acaba falecendo. Já de noite, Florzinha chora e se sente sozinha sem a companhia do seu irmão Adrian e da Esmeralda. Flor estranha a demora do seu pai de chegar. Enquanto isso, na vila, Rodolfo visita Esmeralda e diz que percebeu que José Armando não pode viver sem ela. Ela fala que o ama com toda a sua alma. Rodolfo diz que eles estão casados legalmente e na família deles jamais houve divórcio. Mas o que impede ela e José Armando de serem felizes é a criança que vai nascer. Esmeralda pergunta onde ele quer chegar com tudo isso. Rodolfo pergunta por que ela não desiste da criança, pois ela podia dá-la à adoção. Esmeralda fica passada com o que ele pede. Ele diz que se essa criança é o único obstáculo entre eles, ela poderia entregá-la a um orfanato. Esmeralda fica em choque e o questiona se ele quer que ela dê o próprio neto dele para a adoção. Rodolfo diz que esse filho veio da violência exercida por um homem que Esmeralda odeia e despreza profundamente. Rodolfo diz que José Armando poderá dar a ela mais filhos, nascidos do amor. Ele diz que essa é a única solução racional que existe para o amor dela e de José Armando darem certo. Esmeralda diz que o José Armando deve ter concordado com ele na primeira hora. Ele diz que amanhã voltará para saber a resposta dela e pede que ela pense bem. Esmeralda pede que ele não volte amanhã e avisa que sua decisão está tomada e ficará com seu filho até o último dia de sua vida. Rodolfo pede que ela pense bem nisso. Esmeralda diz que isso não se pensa e sente tudo no seu ventre e não pode abandonar um ser que é parte da sua vida. Ela diz que se José Armando despreza um filho que pode ser neto dele, o problema não é seu, e sim deles. Já pela noite, Branca vai ao quarto de José Armando e o cumprimenta. Ele fala que os médicos nunca param de estudar. Branca diz que ainda não falaram sobre a conversa dele com Esmeralda. José Armando diz que está desesperado com tudo isso, pois apesar de ser injusto, não consegue entender porque Esmeralda quer tanto o filho. Branca afirma que o filho pode ser dele. Ela pede que ele não cometa o erro, do qual não poderá voltar atrás. Adrian janta com as freiras do orfanato. Irmã Piedade fala que ali fazem tudo: a comida, a sobremesa e os pães. Ele elogia a comida. Irmã Lucília diz que Esmeralda lhe falou muito sobre Florzinha. Adrian diz que desde crianças são muito unidos. A madre fala que Esmeralda e Dominga estão morando a algumas quadras dali, e elas alugaram um quarto e estão morando com uma tal de Socorro e Aurora. Adrian pede abrigo para dormir somente hoje. Irmã Piedade diz que o quarto do porteiro está desocupado e ele poderá dormir lá. Dominga diz a Esmeralda que sofre de vê-la assim. Esmeralda diz que não entende por que custa tanto encontrar a felicidade, e o Rodolfo sempre sentiu o orgulho do José Armando. Esmeralda diz que os dois sugeriram dela dar o próprio filho. Dominga pede que ela não chore e nem fique assim. Socorro leva um chazinho para elas. Esmeralda segue chorando e diz que não quer nada. Socorro diz que aquilo fará bem a ela e pede que ela não chore, pois isso não é bom para o bebê dela. Rodolfo diz ao filho que falou com a Esmeralda e propôs dela dar o bebê para adoção, e ela recusou. Branca escuta tudo e fica passada com o que Rodolfo fez. Rodolfo diz a José Armando que compreende a dor dele e por isso é melhor ele dar entrada no pedido de divórcio e cada um seguir o caminho da maneira melhor. Branca critica Rodolfo por ele falar daquele jeito e incentivar o José Armando a seguir com esses ciúmes absurdos. Branca avisa os dois que a partir de hoje não se separará em nenhum momento da sua filha Esmeralda e dará ao seu neto todo o carinho que puder. Pela manhã, Adrian varre o jardim do orfanato e canta. A madre pergunta como ele dormiu. Ele diz que bem. Ela avisa que daqui a pouco vão tomar o café. Graziela é acordada por sua mãe. Graziela fala que ainda é madrugada.
Fátima pede que ela tome banho e fique bem bonita, pois vão passar o dia na casa de Branca e Rodolfo e vão acompanhar a Branca, pois ela irá fazer compras para Esmeralda. Fátima comunica a Graziella que o Rodolfo já pediu para o Dr. Dias Meron dar entrada no divórcio. Fátima diz que precisam fazer a caipira cega acreditar que gostam dela. Socorro avisa Branca que Esmeralda já está vindo. Esmeralda dá bom dia à mãe. Branca a elogia. Esmeralda diz que aquele é um dos vestidos que ela comprou para ela. Branca diz que veio convidá-la para tomar café e para comprarem um Moisés para o bebê dela. Socorro elogia a bondade e generosidade de Branca com Esmeralda. Branca diz que deve muita coisa a Esmeralda e enquanto viver, nada faltará a ela e nem ao menino. Rodolfo pergunta a Amélia que horas vão tomar o café. Crisanta aparece e diz que a hora que ele quiser, pois Branca saiu com Esmeralda para tomar café e comprar algumas coisas. Rodolfo se entristece, pois terá que tomar café sozinho. Crisanta o avisa que logo logo o neto dele estará correndo de cima a baixo e ele ficará louco. Adrian agradece à irmã por tudo. Irmã Piedade diz que ele não tem nada o que agradecer e sabe que a visita dele irá animar Esmeralda. Ele se despede das irmãs e sai. Fátima fica furiosa ao saber que Branca já saiu. Graziella diz à mãe que ela lhe acordou cedo à toa. Fátima diz que não sabia que Branca ia sair tão cedo e ela tem o costume de sair sem celular. Adrian chega à vila, onde Esmeralda está ficando. Ele cumprimenta uma senhora e pergunta onde mora a Socorro. A senhora elogia o nome do moço. Jéssica fica interessada nele. Branca toma café com Esmeralda num shopping. Branca diz que naquele shopping tem uma loja de roupas para bebês, que tem coisas maravilhosas. Esmeralda diz que pelo som, aquele lugar deve ser enorme. Branca diz que quer comprar alguns vestidos para grávidas, pois daqui a pouco ela vai precisar. Branca pede para darem as roupas de Esmeralda para a irmã Piedade. Branca pede que Esmeralda deixe que ela cuide dela e do seu neto. Esmeralda diz que não está acostumada. Branca diz que ela vai ter que se acostumar com muitas coisas desconhecidas até se tornar mãe. Adrian chega à casa de Socorro e cumprimenta a Aurora. Ele se apresenta e diz que está procurando a Dominga e a Esmeralda. A Aurora o informa que Esmeralda não está e a Dominga está tomando banho. Ele diz que vem do interior. Ele se senta para esperar. A Aurora pergunta se ele veio fazer uma visita. Ele diz que veio procurar trabalho. Dominga revê Adrian e fica muito feliz. Ela o abraça. Adrian conta para Dominga que veio atrás de um amor, pois está perdidamente apaixonado pela Graziella. Florzinha quase infarta e anda de um lado para o outro, preocupada com seu pai. Firmino aparece e informa ela que encontraram Ofélio na montanha, e ele está morto, pois foi arrastado pelo cavalo. Firmino avisa ela que o pai dela foi encontrado caído na lama e está vindo com Teófilo e os rapazes. Flor teme que seu pai tenha falecido e chora. Firmino pede que ela se acalme, pois Dionísio está vivo, mas gelado, pois caiu do cavalo e ficou muito inconsciente. Flor se pergunta o que aconteceu com seu pai. Firmino diz que o cavalo que Dionísio estava foi ferido e deve ter sido Ofélio. Flor chora e diz que esse miserável sempre quis matar o seu pai. Firmino diz que Ofélio recebeu o castigo justo, pois nessa vida ninguém escapa da justiça divina. Flor coloca a água para esquentar. Flor sente falta do Adrian. Adrian conta para Dominga que veio para a capital, decidido a lutar por Graziella. Aurora diz que tem que trabalhar e se despede deles. Dominga pergunta a Adrian aonde ele vai ficar. Graziella está no shopping e vê um homem parecido com Adrian, mas percebe que não é ele. José Armando se encontra com o diretor do hospital, Dr. Bernardo. José Armando fala que está indo na universidade à tarde para se especializar melhor. Ele fala que nesse momento o mais importante para ele é sua carreira. Branca e Esmeralda vão a uma loja de roupas para bebês. Branca mostra para ela o berço para o filho dela. Esmeralda acha muito lindo e agradável. Joana anda pela cidade e descobre uma coisa terrível. Ela fica sabendo da morte de Ofélio e do acidente de Dionísio. Dominga conta para Socorro que Adrian e Florzinha são como irmãos para Esmeralda. Socorro decide fazer compras. Dominga pergunta a Socorro se ela sabe se por ali há um quartinho para o Adrian ficar.
Socorro diz que a Betânia tem um quartinho no andar de cima. Socorro pede que Adrian fique para almoçar com eles. Ele agradece pela gentileza da senhora. Dominga avisa a Adrian que ali na capital também tem pessoas boas. Adrian diz que Florzinha e seu pai devem estar almoçando agora. Dominga diz que no campo fazem tudo mais cedo. Joana avisa Lúcio que foi ao correio ontem, mas não encontrou nada. Só que hoje soube que o Melésio pegou uma carta da Esmeralda para a Florzinha. Joana também o avisa sobre a morte de Ofélio e sobre o acidente de Dionísio. Joana fala que Adrian foi embora para a capital. Lúcio diz que então a casa grande está nas mãos dos peões. Ele pede que Joana siga acompanhando o processo no cartório, pois quer saber as desenvolturas do casamento de Esmeralda com o Dr. Penha Real. Lúcio deseja Esmeralda e sente saudades dela. Dominga fica sabendo por Adrian que Lúcio Malavé está querendo informações de Esmeralda. Dominga diz que esse miserável não vai deixá-los em paz, e se ele aparecer ali, não sabe nem o que vai fazer. Socorro chega e avisa que Betânia não está. Mas assim que chegar, avisará ele sobre o quartinho. José Armando conversa com um amigo. Ele diz que não sabe se conseguirá viver sem Esmeralda. Sebastião diz que a solução está nas mãos dele e a ironia do destino, o Rodolfo apoiá-lo, sendo que ele nem é filho dele. José Armando diz que as palavras dele são uma crítica. Sebastião diz que está criticando ele por ele sacrificar a mulher que ama por uma situação que ela não provocou. Branca passeia com Esmeralda num parque da cidade. Esmeralda elogia o local. Esmeralda fala para Branca que Lúcio foi a luz que faltou aos seus olhos quando lhe ensinou as coisas, mas ele também foi a sombra que destruiu todos os seus sonhos. Branca diz que sabe que é difícil, mas pede que a filha não pense no passado e que siga um novo caminho, cheio de felicidade e amor. Branca diz que sempre estará ao lado dela e irá ajudá-la para que esse bebê seja feliz. Esmeralda diz que por isso decidiu trabalhar e pode ajudar a irmã Piedade com os bebês. Branca diz que não é preciso e dará dinheiro suficiente a Dominga para não faltar nada a elas. Branca pede que ela pare de sofrer tanto. Esmeralda diz que quer pagar José Armando pelo dinheiro que ele deu a Dominga. Adrian comenta com Dominga que fica triste por Esmeralda e José Armando não conseguirem se acertar. Adrian decide deixar Dominga, pois precisa procurar Graziella. Graziella diz à mãe que não quer ficar trancada a tarde inteira na casa de seus tios e já ficou com ela a manhã toda. Fátima diz que é importante a presença dela na casa da Branca e do Rodolfo. Graziella pede que ela não invente. Fátima fala que precisa informar o tio dela da situação grave delas. Graziella diz que duvida disso, pois sempre vê ela gastando sem parar. Fátima fala que compra o indispensável. Graziella fala que a mãe está comprando cremes caros, máscaras e muitas outras coisas. Fátima diz que para se sentir bem, tem que ficar bem. Graziella pede que a mãe lhe deixe em casa, pois prefere ir com seu carro. José Armando pede que Crisanta não fique aborrecida, pois só tem um tempo para comer uma coisa e depois tem que voltar para a faculdade. Ela diz que ele está se alimentando mal e isso não faz bem. José Armando pede que ela arrume suas roupas, pois vai se mudar para o seu apartamento. Crisanta oferece um café para Fátima. Fátima não quer. Fátima fica estressada por Branca e Rodolfo estarem demorando de chegar. Graziella chega em sua casa. Ela recebe uma ligação da mãe. Graziella fala que está chegando e está do lado de fora. De repente, Adrian aparece ali. Graziella fica surpresa, abre um sorriso no rosto e os dois se beijam imediatamente. Graziella pergunta como ele está ali. Adrian diz que veio procurá-la porque ela trouxe seu coração junto e estava no campo quase enlouquecendo. Ela o chama de louco e eles dão vários beijos. O motorista de Fátima flagra Graziella beijando Adrian. Branca e Esmeralda voltam para casa. Socorro fica feliz por elas já terem voltado. Esmeralda diz que andaram muito e mesmo estando acostumada, já se sente cansada. Branca diz que agora Esmeralda carrega um bebê e pesa mais. Branca avisa Socorro que já vai ir embora almoçar com seu marido. Branca pede que a filha procure descansar. Esmeralda diz à mãe que se sente muito bem quando está com ela e se sente amada e protegida. Ela agradece por Branca amá-la.
Elas se abraçam. Fátima diz a Crisanta que não entende porque Graziela não entra, sendo que já disse que tinha chegado. Fátima acha que aconteceu alguma coisa e decide sair lá fora. Fátima vai saindo e pergunta a Tomás por Graziela. Tomás avisa Fátima que não sabe e que chegou um rapaz que estava esperando por ela e Graziela falou com ele e depois foram embora. Graziela diz a Adrian que ele foi louco por ter deixado a terra que tanto ama. Adrian diz que estava ficando louco por ficar sem vê-la. Ele diz que está disposto a tudo, a enfrentar todo mundo, pelo amor dela. Ela diz que o ama e sente saudades. Eles se abraçam. Adrian pede que ela o ame e esqueça o resto. Eles se beijam apaixonadamente. Fátima se irrita por Tomás ter deixado Graziela sair com o homem. Tomás diz que era um rapaz forte e simples. Branca volta para casa. Fátima a cumprimenta. Fátima diz que Graziela chegou e antes de entrar encontrou um homem e saiu. Branca diz que deve ser algum amigo dela provavelmente. Branca leva a amiga para casa. Fátima teme que um bandido sequestrou sua filha. Branca pede que ela se acalme e não coloque coisas ruins na cabeça. Fátima diz que está muito angustiada, mas resolverá tudo isso sozinha. Fátima informa Branca que ela e Graziela estão sem dinheiro e ficaram na ruína. Branca fica preocupada e comenta que pensava que o Guilherme tinha garantido o futuro delas. Fátima diz que tinha muita grana investida, mas fez um péssimo investimento e agora ela só tem a pensão que Guilherme deixou, que é uma miséria para levar o tipo de vida que levam. Branca pede que ela não se precipite, pois podem falar com o Rodolfo quando ele chegar. Fátima chora e afirma que sente vergonha. Ela se culpa por ter confiado no consultor financeiro do Guilherme e por sua falta de sabedoria. Branca diz a Fátima que Rodolfo não irá desampará-las. Fátima diz que ela e Graziela são duas mulheres sozinhas. Branca diz que elas são parte da sua família e jamais ficarão a Deus dará. Fátima fica calma e abraça Branca. Enquanto isso, na casa de Florzinha, Dionísio é examinado pelo médico. O velho recupera os sentidos. O médico diz que agora Dionísio terá que tomar os remédios e se cuidar. Ele deixa a receita com Florzinha e avisa que se ocorrer qualquer problema, que ela mande lhe chamar. Flor agradece. O médico se despede de Dionísio e deseja melhoras. Melésio e Firmino estão preocupados. O médico pede que Florzinha cuide de Dionísio, pois ele não pode sair de maneira nenhuma, devido à bronquite que pegou. Florzinha afirma que cuidará muito bem de seu pai. Firmino diz que precisam avisar a família Penha Real do ocorrido. Flor diz que assim que seu pai melhorar, pedirá o telefone dos patrões. Florzinha pergunta por Ofélio. Melésio diz que ele foi levado para a cidade para ver se reclamam o corpo dele. Melésio diz que quando o doutor Malavé morrer, ninguém vai querer saber mais dele, já que ninguém gosta do insuportável. Dominga diz a Esmeralda que as irmãs mandaram abraços. Esmeralda comenta com Dominga que seus vestidos são lindos. Ela diz que seria ótimo se a felicidade fosse terem coisas novas e bonitas. Dominga diz que tinha esperança das coisas acertarem entre ela e o doutor. Dominga fala que o José Armando a ama e ela também ama ele. Socorro chega com sopa para Esmeralda. Esmeralda pede que Socorro não se incomode, pois pode levantar para ir à mesa. Socorro diz que ela andou a manhã toda e precisa de tranquilidade agora. Esmeralda diz que estava cansada, mas agora já está bem. Socorro pede que ela se deite, pois a situação é delicada e quer que ela fique quietinha. Dominga comunica a Esmeralda que o Adrian veio para a capital. Esmeralda fica surpresa. Graziela deixa seu telefone para Adrian. Ela diz que se sua mãe souber que ele está ali, é perigoso não deixá-la sair mais. Os dois se sentam na praça e ele diz que precisava vê-la hoje mesmo. Graziela diz que já vai sair, pois sua mãe deve estar a procurando. Ele diz que a ama com todas as suas forças e irá lutar pelo amor dela. Eles se beijam. Esmeralda pensa em José Armando e se lembra de quando ele a elogiava com suas palavras belas e doces. Ela se pergunta por que o amor dele não foi grande o bastante para ficar com ela. Sebastião vê José Armando pensativo. Ele diz que falou com Crisanta e pediu para ela arrumar as coisas, porque irá para o apartamento.
Sebastião se coloca à disposição para ajudá-lo na mudança. Ele diz que estava pensando em Esmeralda e se preocupa com ela. Sebastião pergunta por que ele não vai visitá-la. Graziela chega à casa de Branca. Tomás diz que Fátima tinha ficado muito preocupada. Branca avisa Rodolfo que José Armando não irá comer com eles e ele pediu para Crisanta avisar. Branca também informa que José Armando vai se mudar para o apartamento. Graziela entra em casa. Ela avisa a mãe que quando saiu do carro, a Doris chegou com o irmão e saiu com eles. Lúcio Malavé vai à casa de Florzinha e a puxa pelos cabelos. O velho decrépito diz que soube que ela mentiu para ele e que recebeu uma carta da Esmeralda. Flor diz que não tinha que dizer nada para ele. Ela diz que Esmeralda foi embora porque não queria saber mais nada dele. Malavé diz que ela precisa mais dele do que nunca, pois o pai dela está doente e pode ajudá-los. Ele diz que sabe onde Esmeralda está e descobrirá o endereço dela. Lúcio adverte Florzinha que com ele ninguém brinca. Adrian come com Aurora, Socorro e Dominga. A Aurora fala que sairá mais cedo, pois a escola está ficando muito chata. Socorro avisa que vai conseguir um quartinho para o Adrian ficar. A neta de Betânia, Jéssica, vê o recado na porta da avó. Amélia comunica a Rodolfo que o Dr. Dias Meron está ligando. Fátima diz a Branca que é melhor não falarem sobre seu problema ainda. Fátima diz a Graziela que está tão desesperada que abriu o jogo com a tia dela sobre a precária situação delas. Adrian conversa com Esmeralda e ambos ficam felizes por estarem juntos. Esmeralda fala que saiu com sua mãe e comprou algumas coisas e até escolheu o berço para o bebê. Adrian diz que todos estavam preocupados com ela e sentem falta dela. Adrian dá a carta que Firmino mandou para ela, onde ele diz que ficaram felizes em receber a carta dela e que as coisas não são como antes, desde que ela foi embora, já que ela alegrava tudo com o coração puro e a alegria que tinha. Ele diz que sabe que ela está passando por momentos difíceis, mas pede que ela não desista e lute, pois os amigos sempre estarão com ela. Esmeralda fica emocionada com a carta. Flor cuida do pai e pergunta como ele se sente. Dionísio diz que não está muito bem e sente que tem um punhal no seu peito. Ela pede que ele não fale, pois logo ficará bem. Flor pergunta se ele quer que ela fale com a família Penha Real. Dionísio prefere não preocupá-los, pois em breve se recuperará por completo. Rodolfo fala com José Armando e o avisa que acabou de falar com o Dias Meron e ele já tem a certidão de casamento dele e precisa que ele fale com ele essa tarde para agilizar o processo do divórcio. Adrian diz a Esmeralda que todos estavam esperando a carta dela e ficaram muito felizes quando chegou. Esmeralda diz que sente saudade de tudo, dos conselhos do Firmino, do carinho do Melésio, da companhia da Florzinha e queria escrever hoje mesmo para eles. Adrian decide ajudá-la. Adrian a comunica que Lúcio Malavé estava querendo saber notícias dela, mas não disseram nada. Esmeralda diz que não quer saber nada desse cafajeste, pois a lembrança dele vai segui-la pelo resto da vida. Joana dá biscoitos para o funcionário do cartório, em troca de informações sobre o casamento de Esmeralda e José Armando. Ele entrega para ela os dados do advogado, que está tratando do divórcio da Esmeralda e do José Armando. Jacinta avisa Tomás que a dona Crisanta pediu para ele ir lanchar. Branca diz a Crisanta que o pudim ficou delicioso. Crisanta diz que fez com a receita da tia Tula. Graziela diz que sente saudades da comida saborosa da Tula. Fátima diz que não sente, pois voltou com 4 quilos a mais de tanto comer. Fátima diz a Branca que achou estranho Crisanta não acompanhá-la nas compras. Branca diz que só comprou coisas para Esmeralda. Fátima diz que Esmeralda ficará louca com tantas coisas que jamais imaginou. Branca diz que comprou o Moisés para o seu neto. Ela diz que o tempo passa rápido e precisam estar preparadas. Branca diz que tem esperanças de convencer sua filha a morar com ela. Rodolfo diz a Branca que falou com o Dr. Dias Meron e o José Armando precisa procurá-lo logo para agilizar o processo do divórcio. Crisanta lamenta a desgraça de Esmeralda.
Dominga está dormindo. A Aurora ouve baterem na porta e atende. É a neta de Betânia. A Aurora diz que sua mãe quer saber se Betânia pode alugar um quarto do segundo andar para o amigo da Esmeralda. A mulher elogia a Adrian para a Aurora e acha que sua mãe não irá se incomodar de alugar o quarto. A mulher fala com Adrian e diz que para um homem como ele, alugou um quarto na mesma hora. A Aurora pede que Jéssica as avise assim que Betânia chegar. A Aurora avisa que está atrasada para ir para a escola. Jéssica reclama por a Aurora sentir ciúmes. A Aurora pede que Adrian tome cuidado com essa garota, pois ela dá em cima de todo mundo. Adrian pede uma folha e uma caneta para a Aurora. Dominga diz a Adrian que ele mal chegou na capital e já estão brigando por ele. Esmeralda segue no quarto. Ela diz a Dominga que não tem ânimo para nada e sente saudades dos seus amigos, pois era muito feliz com Melésio, Firmino e Florzinha. Branca fala com Fátima e diz que não pode aceitar que Rodolfo faça a própria filha sofrer. Fátima diz que não é fácil para o Rodolfo aceitar uma filha que nem conhecia. Branca diz que isso não justifica as coisas e Esmeralda é boa e muito inteligente, apesar da situação precária em que cresceu. Fátima diz que Esmeralda não faz nada para agradar o Rodolfo. Crisanta diz que Esmeralda não pode desistir do filho apenas para agradar o pai, pois o próprio Rodolfo desgraçou com a vida da Esmeralda. Rodolfo conversa com Graziella e diz que tudo que um pai espera da vida é que os filhos sejam felizes. Por isso, aconselham e dizem o caminho ideal. Graziella diz que deve ser muito difícil para Esmeralda tudo o que está acontecendo. Rodolfo diz que as culpadas de tudo são as bruxas da Crisanta e da Dominga. Graziella diz que sente pena das duas. Rodolfo diz que o melhor vai ser que o José Armando e a Esmeralda se separem definitivamente. Graziella fala que gosta muito do José Armando. Rodolfo diz que pelo menos ela não o decepcionou e assim que o divórcio do José e da Esmeralda saírem, irá ajudá-la para que ela se case com o José Armando. Dr. Dias Meron pede que José Armando assine uns papéis para agilizar as coisas do pedido de divórcio. Ele fica pensativo. Dias Meron pede que ele assine para acelerarem o processo. José Armando pede que o doutor lhe dê mais tempo. Joana comunica a Lúcio Malavé sobre o divórcio de Esmeralda e José Armando. Lúcio fica feliz. Joana dá para ele o nome e os dados do doutor Dias Meron. Melésio vai ao cemitério. Firmino o assusta. Melésio diz que estava procurando a borboleta, pois queria falar com ela, mas Firmino atrapalhou. Melésio diz que iria pedir para a borboleta voar para longe, até a casa da sua rainha, para dizer que ele sente muitas saudades. Firmino diz que Esmeralda sabe que todos eles sentem saudades e acha que ela tem isso sempre no coração e nos pensamentos. Melésio diz que sua rainha está muito longe dali e que para os sentimentos não tem distância. Melésio diz que quer Esmeralda perto dele, pois sente medo de um dia acordar de manhã e estar embaixo daquela terra. Melésio tem medo de morrer antes de rever sua rainha Esmeralda. Firmino diz ao moço que os dois poderiam morrer na capital, mas é melhor torcerem para estar tudo bem com a Esmeralda e que ela possa ser feliz. Adrian diz a Esmeralda que Florzinha já deve ter respondido à carta dela. Esmeralda diz que quer notícias logo. Ela o comunica que está aprendendo a escrever e que a irmã Lucília está lhe ensinando as letras. Ela diz que fazem as letras com massinha. Adrian pega a tábua com a massinha para ela. Esmeralda diz que aprendeu tudo através do tato e de como sente as coisas. Adrian diz que a admira muito, porque apesar dos problemas, ela não se acomoda e continua tentando. Esmeralda diz que não pode se entregar à desgraça porque seu filho sente seu sofrimento. Adrian diz que ainda tem a esperança de que ela faça as pazes com José Armando, pois ele a ama muito. Esmeralda diz que ele a amou muito e também tem a esperança de que o amor dele seja tão grande quanto o seu, para que possam ser felizes. Rodolfo pergunta quando José Armando irá embora. Ele diz que hoje mesmo. José Armando diz que se continuar adiando, sua partida vai ser mais difícil e que não adianta nada continuar ali.
Fátima e Branca chegam e percebem que ele realmente está de mudança. José Armando fala que tem tudo o que precisa. Branca diz que isso é mentira, pois a única coisa que ele precisa é da esmeralda. Branca pede que ele não a deixe de lado e não a abandone. Adrian diz a Esmeralda que ela está cansada e é melhor pararem e continuarem amanhã. Ele diz que vai ver se a dona Socorro falou com a Betânia sobre o quarto que ele ficará. Ele sai e Esmeralda diz a si mesma que precisa do José Armando, do seu amor. Betânia aceita alugar o quartinho do segundo andar para o Adrian. Jéssica diz que poderia ajudá-lo na arrumação dele. Melésio e Firmino visitam Dionísio. Eles o veem por uns minutos e antes de irem embora, pedem para ele se cuidar direitinho. Eles perguntam se Florzinha tem notícias do Adrian. Florzinha avisa que não tiveram nada ainda. Florzinha diz ao pai que precisam avisar o Rodolfo que ele está doente. Dionísio prefere que ela não avise ele e menciona que com a ajuda de Deus ficará bem. Dominga comemora com Socorro, porque Adrian, estando ali, elas não ficarão sozinhas. José Armando chega à casa de Socorro. Dominga o deixa entrar. Ele diz que veio ver a Esmeralda. Dominga pergunta se ele irá fazer as pazes com ela. Esmeralda está dormindo. Dominga leva José Armando até o quarto dela e os deixam a sós. José Armando toca a Esmeralda e ela desperta perguntando quem é. Ele diz que é ele, José Armando. Esmeralda fica feliz e o abraça com grande carinho.